Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Ceni e para quem me conhece, eu também sou o Ceni. Fiquem com o melhor vídeo de abertura dos principais ativos da semana. Se vocês querem que eu apareça mais por aqui, já se inscreve, deixa o like e aquele comentário. Tamo junto! Tamo junto. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre os principais ativos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso queridíssimo Ibovespa. A gente tem, né, aqui há praticamente 3 semanas, 4 semanas que ele está aqui lateral, né, no mesmo nível ali de abertura e fechamento. O que a gente consegue entender? De fato, a gente teve, né, essa ideia desse primeiro rompimento que a gente falou semana que vem, a gente fez o rompimento dessa região e esse movimento de fato está validando essa pernada. Então o que a gente precisa fazer? Precisa esperar um recuo para a gente poder entrar a favor desse movimento de alta. O que significa? Se ele fez o rompimento do topo, né? Se ele fez um movimento que ele me conta, Clinton, eu fiz o rompimento do topo. Se ele fez o rompimento do topo, eu entendo que a partir desse momento o movimento é comprador. Só que eu não quero comprar aqui. Eu quero esperar ele cair para eu poder comprar, para eu ser mais conservador, para eu entender a melhor ideia de risco e retorno dentro do movimento. O que eu preciso entender? O ponto principal aqui poderia ser traçar, né, a região aqui mais ou menos de prêmio de desconto, esperar regiões abaixo, próximo dessa região provavelmente é o ponto melhor, né, para a gente pensar em zonas de compra. Aqui em cima provavelmente são zonas vendedoras, pontos, né, para o preço mitigar de fato até esse movimento, fazer algo mais ou menos nesse sentido, né, até chegar nos nossos pontos de interesse. E aqui de fato seria o ponto para a gente pensar em novas compras do nosso Ibovespa. O que a gente tem, né? A gente tem, de fato, aqui no nosso Ibovespa, essa LTA. E essa LTA nada mais é do que, provavelmente, né, a ideia de um canal de alta. Canal de alta, geralmente, a gente tem um rompimento para baixo. É geralmente o oposto do que a gente aprendeu, né? O canal de alta vai subir. Então, teve o primeiro toque, o segundo toque, terceiro toque. Quando vier aqui, provavelmente, vai capturar essa liquidez. Beleza? Isso olhando o nosso Ibovespa. Clinton, isso aqui também pode ser um movimento de manipulação? Pode ser um movimento de spring, movimento de manipulação. Inclusive, tem vídeo no canal que a gente fala, tá? Da mesma forma que ele fez o movimento de manipulação dentro desse topo, que era o antigo topo da Covid, da mesma forma que ele fez essa manipulação quando faz o rompimento de topo dentro desse movimento, ele pode tentar fazer mais uma vez aqui. Esse primeiro movimento, né, teria sido através dessa manipulação de topo. Então, ele vai lá, manipula o topo, cai. Vai lá, manipula o topo, cai. Vai lá, manipula o topo e cai para dar a compra, né, de fato nos pontos mais baratos. E aqui a gente tem também a nossa LTA, que vai confluir com tudo isso, onde provavelmente ele vai capturar a liquidez para dar uma compra melhor para a gente. Beleza? Falando um pouquinho aqui de linha de Boss no nosso Ibovespa, a gente tem uma linha de Boss aqui passando, né, na região ali de 135,017, que já foi mitigada, que seria mais ou menos essa região. Foi o primeiro ponto de possível parada do preço, próximo aqui dessa ideia desse order block, que de fato já foi mitigado. Para pensar em compra aqui, a gente poderia entender, né, que esse movimento pode ter sido a nossa referência, a nossa manipulação e aqui a defesa do médio, dentro de todo o cenário. O que a gente pode olhar? Ponto para comprar agora, infelizmente, não vai ter. A gente pode estar entendendo de fato esse cenário aqui como uma possível base, né, do movimento. E essa base aqui, o ponto principal é esperar a manipulação na parte superior para a gente poder pensar na venda dentro desse cenário do gráfico diário, tá? Se você não quiser operar pelo gráfico semanal, ou a manipulação da extremidade, para ele vir tocar ali próximo mais ou menos desse pole aqui. Talvez próximo dessa regiãozinha aqui, ou até desse Fair Value Gap, seriam os pontos onde eu esperaria o Ibov, tá? Para pensar em posições de swing trade, ali na casa de 131.512 ou na casa ali dos 128.900, 128.700. Então, para o nosso Ibovespa, esses seriam os 3 cenários. Primeiro cenário, de fato, a ideia da manipulação do topo, perfeito? Depois eu pensaria em compra dentro dessa primeira região e depois, por último, dentro dessa região. Beleza? Esse seria o meu cenário para essa semana para o Ibovespa. Qualquer um desses 3 cenários, eu estaria de olho para operar a favor, seja da venda nesse ponto, ou da compra nesse primeiro ponto, ou nesse segundo ponto, em posições de swing trades, ou até pensando, né, em posições de longo prazo, olhando algumas ações que possam ser interessantes dentro desse cenário. Beleza?
Vamos falar um pouquinho de índice futuro agora. Lembrando que se você está gostando, o Ceni já falou no começo do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. A gente está com turma de mentoria aberta, tá? Para a gente tentar passar o máximo para vocês aí de conhecimento. Se você gosta do nosso conteúdo gratuito, com certeza você vai gostar do conteúdo da mentoria. Tem muitas coisas que a gente só passa lá dentro da mentoria. Só escanear o QR Code aqui, só chamar o número do suporte comercial aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto aqui no comentário fixado. Entra lá, testa os 7 dias. Se você não gostar, pede o reembolso. Você vai ser reembolsado no mesmo dia, então você não vai perder nada. Você vai, de fato, apenas aprender um pouco mais com a gente durante esses 7 dias, caso seja do seu interesse. Eu acho que vale a pena você testar. Se você gostar, você continua com a gente. Se você não gostar, você vai lá, pede o reembolso sem problema algum, beleza? E não esqueça do like, do comentário e de se inscrever aqui no nosso canal. Fechou? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso queridíssimo índice futuro no gráfico de 60 minutos. Semana passada eu estive aqui com vocês, né, e a gente de fato desenhou essa nossa linha de Boss, onde de fato seria o ponto, né, onde o preço poderia parar. Clinton, é mentira, vai lá assistir o vídeo da semana passada e você vai ver se de fato a gente marcou esse ponto ou não. Da mesma forma que 138.485 seria o meu ponto de interesse comprador, onde provavelmente eu estaria de olho, né, para pensar em algum argumento comprador dentro dessa região. Pelos 60 minutos, esses são os meus 2 pontos de maiores interesses. O que a gente tinha? A gente tinha essa zona como uma zona compradora e a gente tinha essa zona como uma zona vendedora. Eu não tinha marcado essa região, porque essa região, vamos marcar aqui, ó. Essa região eu não tinha marcado ela, porque ela estava exatamente sendo mitigada naquele momento do vídeo da semana passada. Como agora a gente teve, né, o rompimento do fundo, a gente perde essa regiãozinha aqui de um micro movimento, então agora essa nossa linha de Boss aqui em 139.900 está válida pelos 60 minutos. Inclusive a gente tem uma ideia de qual raiz dentro desse cenário, onde a gente pode ter o preço capturando a liquidez para poder cair, tocando aqui no pózinho aqui dessa máxima, desse antigo topo. Beleza? Então, o ponto que eu estaria de olho pensando na venda aqui seria na casa ali de 140.500. 140.500, eu, Clinton, sou vendedor do Ibovespa, do índice futuro. Lembrando que tudo que eu falo aqui é apenas a minha visão, é como eu interpreto o mercado, utilizando os conceitos de oferta e demanda e tudo que a gente tem aí de experiência ao longo dos anos, fazendo isso, né, de forma diária. Então, eu interpreto assim. Eu acho que você tem que tomar as suas decisões, assiste o vídeo, vê se faz sentido, se não faz sentido, lembrando que ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Beleza? Aqui é a minha visão, apenas tentando passar para vocês de forma educacional, como eu, Clinton, interpreto os gráficos. Beleza? Suas decisões, suas responsabilidades. Beleza? Cuide do seu dinheiro. Então, de fato, aqui seria um ponto onde eu poderia pensar na venda. E um segundo ponto que eu poderia pensar na venda seria na casa de 141.490. Então, agora, para o Ibovespa nos 60 minutos, eu olharia 141.490 e olharia a região ali de 140.700, 140.500. E agora, né, o que a gente tem? A nossa linha de Boss compradora, infelizmente, já foi mitigada. Como ela já foi totalmente mitigada, ela faz a nossa ideia, né, de referência, manipulação, defesa do médio do play, faz o movimento de fato completo. Agora, por mais que o preço segure, ela não tem mais utilidade para mim. Clinton, então, se ela não tem utilidade nos 60 minutos, qual é o ponto onde a gente pode pensar aqui a favor do movimento? A gente pode pensar ali num gráfico diário, né? Provavelmente do índice futuro. E aí, de fato, agora, pelo índice futuro, eu só vou conseguir pensar em compras quando ele estopar essa região. Se ele não estopar, de fato, eu não vou conseguir pensar em compra. E a gente vai ter, né, uma linha de Boss ali na casa de 135.300. Então, 135.300. Vou marcar aqui com vocês para a gente ficar atento. 135.300, 350 é a nossa linha de Boss. Então agora eu, Clinton, só vou pensar em compra, só vou procurar day trade na ponta da compra, swing trade na ponta da compra, caso a gente tenha o stop dessa região. Isso aqui é uma piscina de liquidez praticamente, né? Tocando dentro dessa região, tocando ali no 135.350, tocando nesse pó, e aí sim, eu, Clinton, sou parceiro da compra no nosso índice futuro. Antes disso, de fato, não vou conseguir fazer nada, beleza? Quando a gente vai para os 60 minutos, seria mais ou menos esse desenho. Eu ia esperar ou para pensar em venda dentro desse cenário, estopa, vem mitigando até esse ponto, ou dentro desse movimento,
141,490 até chegar aqui. E aqui sim, provavelmente tocando aqui durante a semana, eu ia pensar em argumento comprador. Então, primeiro ponto de venda, 141,490. Segundo ponto de venda, 139,980. E o ponto da compra seria na casa de 135,350. Beleza? Assim eu ia enxergar, assim eu vou enxergar, né, o nosso índice futuro para essa semana. Só vou olhar de fato esses 3 pontos. Pensando em day trade, vamos falar um pouquinho sobre os 5 minutos. Já nos 5 minutos, a gente pode pensar, né, dentro de um movimento de curto prazo, 138,950 é uma linha de Bolsa validada. Clinton, eu não sei o que é linha de Bolsa. Linha de Bolsa é um indicador, né, que a gente de fato só deixa exclusivo para a mentoria, então ele não tem acesso aqui ao YouTube, tá? A gente só marca as linhas para vocês toda semana aí, tanto no nosso canal do YouTube quanto no Telegram. Só perguntar lá no nosso canal do Telegram também. O link está aqui embaixo. Se você quiser ter acesso às linhas de Bolsa, a gente explica lá, sempre manda para vocês os estudos, né? Mas de fato a ferramenta em si é exclusivo para a nossa mentoria. Se você quiser, testa lá os 7 dias. Então, de fato, primeiro ponto, linha de Bolsa 138,950 seria o ponto para eu conseguir, né, pensar em compra. Um outro ponto interessante, talvez até melhor do que esse primeiro ponto, seria a região de 138,650. Esses 2 pontos seriam pontos, né, de interesse compradores dentro da minha leitura, dentro de como eu interpreto o gráfico, até porque aqui a gente tem, né, de fato, um fair value gap, né, uma regiãozinha de imbalance, onde de fato eu estaria de olho para pensar em compra dentro dos 5 minutos. Então, dentro dos 5 minutos, esses 2 pontos aqui são pontos válidos dentro da nossa leitura, beleza? E pensar em venda, eu pensaria em venda apenas pela região dos 60 minutos. Então, a venda são os pontos dos 60 que a gente falou agora. Pausa, volta o vídeo um pouquinho, olha as regiões de venda de 60 ou regiões de compra aqui pelos 5 minutos em 138,950 e 138,650. Assim que eu interpreto, até porque o preço, teoricamente, né, tem que mitigar de uma zona a outra, de um ponto ao outro. Beleza? E para pensar em swing trade, só naquela regiãozinha que a gente marcou lá dos 135 mil através do gráfico diário. Beleza? Índice futuro seria mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho do dólar. Nosso queridíssimo dólar. O que a gente tem aqui? A gente, de fato, tem um rompimento dessa região. A gente falou semana passada sobre isso. A gente vem rompendo essas regiões de topo. Aqui ele vem, faz um movimento agora de queda, montando um movimento de drop, base drop, cai. Aqui que a gente tem o quê? A nossa linha de Bolsa semanal, que é essa regiãozinha aqui em 5.480, 5.470, é a nossa linha de Bolsa semanal. Não pode perder esse ponto. Por quê? Se perder esse ponto, provavelmente nós vamos acelerar. Lembra que a linha de Bolsa é forte? Se a linha de Bolsa é forte, ela vai segurar o preço. Se para ela não segurar, é porque provavelmente vai ter um candle forte vendedor, onde provavelmente a gente vai procurar, né, as mínimas do dólar aí na casa de R$5. A gente está falando de uma queda do dólar aí de quase 10% aí, caso a linha de Bolsa seja perdida. Então é uma ideia que seja pouco provável dentro desse cenário, né? Então, de fato, aqui que a gente pode ficar atento. O ponto principal é entender a linha de Bolsa do gráfico semanal. Enquanto ela não fechar abaixo da linha de Bolsa semanal, a gente de fato vai continuar dentro dessa regiãozinha, pensando no ponto comprador. Até esse movimento aqui, né, dentro desse POI, a gente consegue entender que isso aqui pode ser um rally, base rally dentro do movimento, veio estopar essa regiãozinha de liquidez, capturou a liquidez que foi deixada aqui para tocar no nosso queridíssimo POI, junto com a linha de Bolsa, para poder subir pelo gráfico semanal. Beleza? Então, de fato, 5.480, 5.470 é a nossa linha de Bolsa, ainda não fechou abaixo. Se tiver o fechamento abaixo, provavelmente nós vamos acelerar esse movimento e a gente vai ter dólar na casa de R$5. Muita atenção, se fechar abaixo da linha de Bolsa, podemos ter dólar na casa de R$5. Beleza? Provavelmente vai ter uma queda no dólar aí de quase 10%, os mercados aí vão se animar provavelmente, né? A gente vai ter talvez um rally aí no nosso Ibovespa. Geralmente eles são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro cai, quando um cai, o outro sobe. Beleza? Então, de fato, aqui olhando tudo isso, a gente pode ir com o gráfico diário, mais ou menos, entender que nem o gráfico diário perdeu, a gente consegue entender que esse movimento de baixa, se é um movimento de baixa, eu posso ter uma base. Se é uma base, eu posso entender que é um movimento de drop, base drop, para ele continuar caindo, movimento de queda, base queda, tem vídeo no canal explicando, ou um movimento de drop, base rally, né, para ele fazer um novo rally. Pode ser uma base para redistribuir ou uma base para acumular. Para redistribuir, provavelmente teria que manipular a extremidade superior. Para acumular, provavelmente poderia capturar a extremidade inferior. Isso aqui pode ter sido uma swipada. Esse candle stop dessa galera aí, né, teoricamente, desse copy trader aí, que aconteceu aí durante essa semana, pode ter sido um movimento de sweep de liquidez, movimento de manipulação de uma base, podendo ser uma acumulação para o preço.
junto com a nossa linha de boss compradora do gráfico semanal. Então, de fato, ficar atento a esse movimento, né? A gente pode ver ali, a gente pode ir ali, subir um pouquinho, retornar aqui, pensar na defesa do médio do player próximo da linha de boss, para depois dar continuidade ao movimento. Beleza? Isso seria o dólar no gráfico diário. Num gráfico de 60 minutos, a gente consegue olhar o nosso doleta já de maneira diferente. De fato, pelos 60 minutos, o movimento é vendedor. A gente tem um movimento de drop, aqui uma nova base, né, que pode ser uma queda ou pode ser uma acumulação. Da mesma forma ali, né, do movimento que a gente viu no gráfico diário. Só que aqui a gente tem alguns dilemas, né? Nós temos aqui uma linha de boss na região ali de 5.503. Então, 5.503 é um ponto onde eu ficaria de olho ali para o nosso doleta, mais ou menos aqui assim, ó, 5.503. Aqui, de fato, a gente pode pensar ali pelos 5 minutos através de um movimento vendedor. Um outro ponto que a gente tem ali, né? A gente tem um ponto na região de 5.541. Então, 5.540, vou marcar aqui, ó, pronto. Também é um ponto de interesse vendedor para o nosso dólar. Por quê? Porque o semanal, teoricamente, está no ponto de compra, mas ele vai mitigar até os outros pontos, né? Através do movimento dos 60 minutos que a gente teve a partir desse movimento. Ele vai validar toda essa nossa pernada. Aqui, de fato, é um primeiro ponto que a gente pode estar pensando em venda para o dólar, 5.503 mais ou menos, 5.505, assim como a gente pode pensar em uma vendinha no dólar ali para day trade na região de 5.540. Esses seriam os meus 2 pontos de venda, né, para o dólar, utilizando tanto 60 minutos quanto os 5 minutos. Inclusive, os 5 minutos, né, deixou aqui bonitinho essa nossa regiãozinha. Ele vem aqui, esse movimento, isso aqui a gente pode entender, deixou a regiãozinha de liquidez para ele capturar, tocar e aí dar continuidade ao movimento vendedor para a gente pegar algum trade dentro dessa extremidade, 5.503 mais ou menos, 5.504, até a região de 5.480, e vai dar 20, 30 pontos mais ou menos de queda. E o segundo ponto interessante de venda que eu vejo para o dólar na parte de day trade seria na região ali de 5.540. Beleza? Esses são os 2 pontos. E a compra do dólar, de fato, pelos 5 minutos, teria que ser dentro do movimento, né? Precisaria romper essa região, precisaria mitigar, e aí sim eu pensaria numa compra. Então, justamente por isso, a gente pode pensar, né, na ideia da venda nesse primeiro momento e no segundo momento na compra, caso o preço retorne até aqui. Beleza? Essa é a minha visão para o dólar. Tanto no tempo maior, no semanal e diário, pensando na compra, como em tempos gráficos menores, nos 5 minutos aí, através do day trade. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre S&P 500. Lembrando que se você está gostando, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, dar aquele comentário. Se você gosta do nosso conteúdo, o link da mentoria, a mentoria está aberta a todo vapor. Estamos lá todo dia no grupo, Discord, nas aulas ao vivo, sempre tentando trazer o máximo de conteúdo para vocês. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. S&P 500, a gente de fato tem um movimento de alta, né? Inclusive, a gente falou semana passada que a gente não tinha como pensar em compra, né? Enquanto não fizesse o rompimento dessa região. Agora ele fez o rompimento dessa região. Como ele fez o rompimento dessa região, ele está me falando, Clinton, eu quero subir. Então eu falo, beleza, recua que eu consigo te comprar. Como foi exatamente aqui, nessa cravada da linha de boss aqui do semanal do índice futuro, do S&P 500. Vai lá no mês de abril, nos vídeos do mês de abril, na semana do mês de abril, e veja o vídeo de abertura para você entender essa cravada, o tanto que ela foi legal, foi interessante o movimento que a gente pegou. Beleza? O que a gente consegue olhar aqui? A partir do momento que ele faz o rompimento de topo, ele me fala que quer subir. Então, o que eu posso esperar? Um recuo para eu poder comprar. Esse recuo provavelmente vai ter que ser no 4 horas. Fica a dica. Provavelmente esse recuo do semanal vai ser no 4 horas. O que eu posso pensar aqui no movimento também de manipulação? Lembra do índice futuro? Fechou acima, fechou abaixo do rompimento do topo. Se ele está no topo, eu não quero comprar. Então, ou eu posso vender ou não fazer nada. Comprar no topo, de fato, não é muito inteligente. Então, de fato, eu vou esperar um recuo, talvez um candle de manipulação, né? Para eu poder operar esse movimento, para eu pensar no 4 horas a favor desse movimento comprador. Quando eu coloco no nosso 4 horas, eu consigo enxergar uma linha de boss aqui na região de 6.100. Então, de fato, 6.100 é uma linha de boss que a gente tem aqui no 4 horas. De fato, eu consigo entender um movimento de rally, base rally, onde ele vai mitigar até a nossa linha de boss e dar uma compra. Então, de fato, o primeiro movimento que eu espero para o S&P 500 é uma compra na região de 6.100
até 6 mil. 100 pontinhos aí para eu poder trabalhar a minha compra dentro desse cenário. Um segundo ponto que eu posso achar interessante aqui para o nosso queridíssimo S&P, né? Como eu falei para você, vai ser na casa de 6 mil, que vai estar mais ou menos aqui embaixo. Então, são os dois pontos que eu olho com interesse comprador. Tanto esse primeiro ponto, quanto esse segundo ponto. Os dois pontos que eu olho com carinho para o nosso queridíssimo S&P 500 na ponta da compra. Eu vou esperar cair, vou pensar numa compra nesse primeiro movimento de 6.100 e vou pensar no segundo movimento no range ali de 6 mil pontos. São exatamente os 100 pontos que eu falei que eu ia trabalhar essas duas comprinhas. Beleza? Isso olhando um gráfico de 240 minutos, sempre a favor do movimento. Lembra que ele rompeu o topo no semanal? Se ele rompeu o topo no semanal, eu quero que ele caia. Essa queda eu vou esperar pelo 4 horas para eu operar a favor no 6.100 e nos 6 mil pontos. Tranquilo? Colocando aqui um gráfico de 60 minutos, só para a gente entender algum cenário, a gente tem também ali um ponto, vai ser mais ou menos igual, né? 6.125 vai ser bem próximo. Então, vamos manter o ponto do 4 horas, que é bem similar ao ponto que a gente tem ali também do nosso 60 minutos. A gente até consegue enxergar aqui um possível canalzinho de alta, né? Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Quando tocar aqui, eu compro. Provavelmente é quando estopa, toca lá no nosso queridíssimo 6.100 para a gente conseguir pegar a nossa comprinha. Beleza? Isso seria o nosso S&P 500 pelos 60 minutos. Beleza? Agora, não menos importante, o nosso queridíssimo Bitcoin. Bitcoin, a gente consegue entender, né, que pelo semanal não tem muito o que fazer, ele fez o rompimento do topo, bem parecido com o que a gente falou ali nos outros ativos, né? Rompeu o topo, se ele rompeu o topo, a gente vai esperar um recuo para a gente conseguir pensar em compras pelo semanal. Quando a gente coloca o gráfico diário, a gente consegue ver que o diário está tentando reverter o movimento. O que a gente consegue ver dentro desse cenário? Aqui a gente consegue enxergar que nós temos dois players atuando, tanto o player comprador quanto o player vendedor. Aqui a gente tem um topo mais baixo que o topo anterior e aqui, em tese, um fundo mais baixo que o anterior, onde provavelmente o player está tentando reverter essa tendência. Então a gente vai ter o último ponto vendedor nesse Candle Clinton aqui, ó. Não sei o que é Candle Clinton, tem vídeo no canal, procure aí Candle Clinton, você vai entender o que é esse candlezinho aqui, ó. Ele não faz o rompimento da máxima, seria o Candle Clinton perfeito, mas o padrão em si seria um ponto interessante, até porque ele faz o rompimento desse fundo aqui, do último fundo, né? Ele está validando essa pernada. O que a gente consegue enxergar? E esse ponto aqui provavelmente é o preço médio do vendedor, é a defesa do médio dele, ele não vai deixar o preço passar daqui. Provavelmente, se passar, esse player vendedor vai ser estopado, da mesma forma que provavelmente o player comprador está com o preço médio dele dentro dessa região. Se o preço passar daqui, também provavelmente ele será estopado. O que eu operaria? Provavelmente dentro dessa região, ali na casa, né, de 111.500, 110 mil, eu sou vendedor para o Bitcoin, pensando em trade. E provavelmente dentro desse movimento eu pensaria talvez no stop desse movimento para eu poder operar a favor apenas dentro dessa base, na região ali entre 90 mil e 93 mil pontos, até porque isso aqui foi um rally, base rally, então isso aqui é uma antiga base, uma região de demanda para o preço. Eu vou esperar estopar para tocar aqui dentro desse movimento e pensar a favor da compra. Beleza? Então, meus cenários para o Bitcoin, de fato, essa região, 111.500, 110 mil, é o ponto de interesse vendedor, assim como essa região ali na região de 93 mil pontos, 92 mil pontos, também é uma região que eu tenho interesse comprador para o nosso queridíssimo Bitcoin. Beleza? Então é isso. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o like, aquele comentário. Se você gostou que o Ceni apareceu, deixa um comentário que eu vou mostrar pro Ceni para saber o carinho que vocês têm por ele. E é isso. Boa semana para vocês, bons trades, bebam água, não façam preço médio e usem stop. Tamo junto, um beijo, um abraço e fui!